Olá! Por muito tempo, o ensino da história da África foi confundido com o ensino da história da escravidão. Isso vigorou por muito tempo nos bancos escolares, até que em 2008 foi promulgada a Lei 11.645 de 2008, que passou a exigir o ensino da história da África, dos africanos, dos afro-brasileiros e indígenas nos currículos escolares. Porém, um ensino que valorize a sua historicidade e o resgate da sua cultura e da luta dos seus movimentos sociais. E é a isso que esta videoaula se dedica, a um resgate da história da África, dos africanos e afro-brasileiros, para além dos preconceitos usuais e que valorize a sua riqueza cultural e a sua história. Eu sou o professor Francisco Pizzetti Nunes e esse é o Chico Explica. Inicialmente, antes de debatermos propriamente dito a história dos povos africanos e indígenas, é importante trazermos algumas distinções que marcam justamente essa transição em relação ao olhar sobre a África. Primeiro, vamos falar sobre dois conceitos muito importantes a serem levados em consideração nessa abordagem: os conceitos de racialismo e de racismo. Racialismo é basicamente a compreensão de que cada raça possui características específicas que permitem você identificar a qual dessas raças o indivíduo pertence, um conjunto de fatores, sejam eles físicos, sejam eles culturais. Por sua vez, racismo é uma espécie de postura que acaba estabelecendo uma hierarquia moral entre as raças, negando a inteligência de algumas delas, a sua humanidade e a desvalorizando numa perspectiva hierárquica social. O racialismo por si só não é ruim, porém o racismo é uma prática hoje considerada inclusive criminosa na nossa legislação brasileira, visto que é uma postura que justamente desumaniza o ser humano. E essa postura preconceituosa, racista, por muito tempo se estendeu inclusive no debate científico e historiográfico relativo à África e aos africanos. Perspectivas como darwinismo social e determinismo racial persistiram até a década de 60 do século XX, rebaixando os africanos aos últimos degraus da escala evolutiva, vamos dizer assim, baseado num ideal de razão purista, porém equivocado, uma inteligência cega, como o Edgar Morin já nos diz, e que nós já debatemos aqui nas nossas aulas. E mais do que tudo, essas perspectivas basicamente negaram aos povos africanos um lugar de destaque na história. Por sua vez, a partir do momento em que aconteceu a independência dos países africanos a partir das décadas de 50, 70, buscou-se ressignificar a história e a identidade africana, surgindo movimentos como o afrocentrismo, que se contrapõem a esses outros movimentos ditos científicos que rebaixavam a África e os africanos na perspectiva histórica, e que, por outro lado, o afrocentrismo ele buscou então enfatizar a ideia de uma identidade comum que qualifica os povos africanos em relação ao restante da humanidade, que resgata o seu lugar na própria história da humanidade e que inclusive ressalta a riqueza das culturas africanas anteriores à própria chegada dos europeus no continente. É uma perspectiva que busca desmascarar diversos mitos criados sobre a África, assim como possibilita o quê? Uma análise da África enquanto um ponto de partida para a compreensão da própria história ocidental. Pois o próprio Charles Darwin dizia que é provável que os nossos primeiros antepassados tenham vivido na África em vez de qualquer outro lugar no mundo. Portanto, é mais do que justo que um olhar sobre a própria historiografia da humanidade seja um olhar que parta da África, do berço da humanidade em si.
E sempre lembrando, né, da perspectiva que os próprios afrocentristas defendem, de que todos os fenômenos históricos devem ser, antes de mais nada, localizados para que sejam compreendidos adequadamente. Portanto, a pessoa, ao falar sobre África, sobre afrodescendentes, sobre a sua história, e os indígenas também, mesma situação, sempre tem que ter em vista o seu local de fala. O que não impede, por exemplo, que uma pessoa branca como eu fale sobre África, mas que ao menos tenha ciência de quem está falando, sobre o que está falando e para quem está falando nesse processo. Ok? Mas um problema que se evidencia no que diz respeito aos estudos sobre África diz respeito a um problema de ordem metodológica, pois muitas das fontes relativas à história da África dependem ou de poucos manuscritos decorrentes, oriundos do norte da África, e principalmente relatos vindos dos muçulmanos que nos primórdios da civilização africana negociavam com os impérios africanos, porque na África o que predominava era uma tradição oral muito forte. Certo? Então há um problema no que diz respeito à carência das fontes. Porém, em que pese este problema de ordem metodológica, temos como base, podemos utilizar como base também para os estudos sobre historiografia, uma coletânea de 8 volumes intitulada História Geral da África, que foi editada e publicada pela Unesco em 1980, contando com a contribuição de diversos autores africanistas. E a fala que se busca fazer hoje aqui nesta videoaula é justamente uma fala que tenha como base o pensamento destes autores. Vamos falar um pouquinho então sobre as civilizações africanas. Antes de mais nada, é importante a gente levantar que existem grandes diferenças entre os povos africanos. Diferenças de caráter linguístico e caráter cultural. Mas entre esses diversos povos, 4 grupos se destacam em especial. Primeiro, os afroasiáticos, que são povos autóctones que se misturaram com migrantes ali na região principalmente do norte da África, do atual território da Somália, passando pelo Saara e Argélia. Os povos nilo-salarianos, que eram nômades, criadores de gado, que habitavam as nascentes do rio Nilo até o coração da África. Povos nígero-congoleses, que ocuparam a maior parte do território africano, sendo divididos em 5 subgrupos e tendo migrado por toda a região central da África, denominados bantus ou sudaneses, conforme a sua origem étnica. E o povo Khoisan, ao sul da África, um povo autóctone, caçador, coletor, e que é interessante destacar que considera-se o povo geneticamente mais próximo da matriz original. Além disso, deve-se levar em consideração que em África nós tínhamos tanto pequenos agrupamentos, pequenas tribos que se organizavam para fins de caça, coleta e plantio, podendo chegar também a grandes reinos, como foi o caso de Egito, de Mali, de Gana, que se destacavam por ter uma forte atividade comercial e mineradora. Mas ambas essas espécies de agrupamentos, seja a tribo, seja o reino em si, o reino, o império, eles tinham como base para a sua organização relações de parentesco e a submissão, a fidelidade a uma figura de chefia. A ideia do chefe acabava sendo o núcleo de todas as sociedades na África em si. Também é importante destacar o papel que o islamismo teve na formação e transformação dos reinos africanos, principalmente a partir do século VII, quando houve então a migração de muçulmanos para o território da África, central da África, norte, e onde esses muçulmanos, enfim, então, ao entrarem em contato com as culturas africanas, acabaram ressignificando muito dos seus valores, das suas culturas em si. Embora se admita até um certo ponto que souberam administrar um pouco as suas diferenças religiosas e culturais, mas com um porém, né? Aqueles que não se convertiam ao islamismo eram feitos escravos, salvo algumas pessoas que se preservavam a sua liberdade,
caso pagassem um determinado imposto como prova de submissão ao Islã. E aí aqui nós podemos abordar um ponto importante que diz respeito à escravidão, as diferentes perspectivas que se pode ter sobre escravidão e que dependem de acordo com cada povo que a pratica, né? Em qualquer hipótese, óbvio, é uma prática totalmente condenável, né? Inumana. Porém, é importante observar a diferença que houve na prática dessas atividades. Em relação aos muçulmanos, poderia ser tanto uma estratégia com fins econômicos, como uma estratégia também com fins religiosos. Por quê? Porque aqueles que se convertessem à religião acabavam, então, aumentando a quantidade de fiéis ao Islã. Por outro lado, como uma pessoa convertida não poderia ser feita escrava, um fiel não poderia ser escravo, aqueles que não se convertiam ao Islã acabavam sendo feitos de escravo e utilizados como mão de obra, né? Então há essa dupla perspectiva, uma perspectiva que dialogava com a ideia comercial, econômica e uma perspectiva de caráter religioso. Os povos africanos, por sua vez, não viam na ideia de escravidão a questão em si de riqueza, de comércio ou de religião. Mas o que acontecia? Na África não se tinha a ideia de propriedade privada como nós temos hoje. Cada um não tinha o seu pedaço de terra. A propriedade era algo considerado coletivo. O que se tinha era a posse sobre a terra. E a quantidade de posse que você tinha sobre a terra variava conforme a sua capacidade de torná-la produtiva. Quanto mais meios de tornar a terra produtiva você tivesse, mais você teria terra concedida a você, mais posse de terras você teria. Por isso, da questão dos próprios povos africanos fazerem escravos entre si, né? No conflito com outras culturas, com outros povos, o que não era diferente em relação à Europa, em que os reinos também guerreavam entre si, né? Eram feitos escravos para que, na medida em que você fazia escravos para você, para o seu agrupamento, para o seu povo, para o seu reino, né, você aumentava a sua quantidade de mão de obra e você aumentava também a sua posse entre as terras. Então, nesse caso, ela tinha como objetivo a posse de terras. Por outro lado, o europeu não tinha esse viés religioso, nem esse viés relativo à posse e produtividade de terras, mas era um intento exclusivamente comercial e que acabou se expandindo numa perspectiva que levou a uma verdadeira diáspora na África, como nós vamos discutir. E vamos falar um pouco então sobre alguns dos reinos africanos. Reino de Gana. Reino de Gana, ele foi o primeiro a se beneficiar com o comércio transsaariano. Teve seu auge entre os séculos 10 e 11 depois de Cristo, e o próprio título Gana não é efetivamente um título que faz menção a um estado, a um governo em si, mas acredita-se que seja o próprio título do soberano do reino em si, né? É interessante também que Gana, embora seja um dos mais antigos e maiores reinos da história da África, não tinha muito interesse na expansão do seu território, mas sobretudo na manutenção e na expansão de relações de dominação em si entre os povos. O reino de Gana, ele acabou entrando em declínio principalmente a partir do século VII, com a presença muçulmana que acabou desestabilizando e comprometendo a sua própria forma de organização, justamente por conta desse choque de culturas distintas. Reinos iorubás. Reinos iorubás, eles existiram entre os séculos 6 até o século 20 depois de Cristo. Tinham uma organização matrilinear e consideravelmente democrática para os padrões da época em si. O interessante é que eram povos, eram reinos que tinham devoção à mesma entidade suprema, Olodumare, também conhecido como Olorum, criador do mundo e dos orixás, que eram divindades que representavam a natureza e que tinham relação com os próprios ancestrais desses povos, né? Os reinos de iorubás entraram em declínio e decadência
por conta de mudanças nas rotas comerciais e, consequentemente, na diminuição do comércio transsaariano, assim como por conta da rivalidade entre os próprios clãs e a chegada dos europeus na região, né? Consequentemente, o que levou à escravidão no Atlântico e ao fim dos reinos iorubás, que acabaram sendo absorvidos pelos próprios impérios coloniais europeus. Reino do Congo existiu entre os séculos 14 e 20 depois de Cristo. Ele era formado principalmente através de casamentos entre uma elite tradicional e estrangeiros. Habitavam as margens dos rios Congo e eram principalmente agricultores que acabavam mantendo relações comerciais com os europeus. Europeus estes que foram alguns dos principais responsáveis pelos registros a respeito deste reino. Era uma sociedade hierarquizada, com governos regionais e uma capital central que era regida pelo Manicongo, que era o chefe do Reino do Congo em si. Foram por muito tempo parceiros de Portugal, por 3 séculos, até que, infelizmente, acabaram sendo conquistados pelos seus próprios parceiros comerciais e que acabaram, então, substituindo o domínio nativo dos congoleses por um regime colonial em 1914. Reino Monomotapa, séculos 15 a 18 depois de Cristo. Era considerado um reino próspero e sofisticado. Desenvolveu inclusive relações comerciais não apenas com outros reinos, mas com outros continentes. Possuía uma liderança que era do Monomotapa, uma liderança de caráter administrativo e religioso. Tal qual no Congo, acabaram desenvolvendo algumas relações de parceria com os portugueses. Os portugueses buscaram forjar alianças através de casamentos para ampliar o seu domínio e sua posição no comércio local. O que, junto aos próprios conflitos internos e externos do reino Monomotapa, acabou levando este reino ao declínio e à sua, infelizmente, fragmentação em diversos reinos independentes ou que acabaram sendo absorvidos por reinos vizinhos. Reino de Mali. Reino de Mali é bem interessante, tal qual os demais, mas tem alguns aspectos que trazem, inclusive, um pouco mais ou menos da minha atenção. Reino de Mali é um reino que deu lugar, que sucedeu Gana após a queda do reino de Gana. O seu rei, inclusive, ele se converteu ao islamismo em 1050, então foi um povo muito influenciado pela tradição islâmica. Era um reino que controlava as rotas transsaarianas da costa sul ao norte, inclusive possuía grandes jazidas de ouro. E esse ponto é um ponto que traz uma anedota interessante que diz respeito a um dos líderes de Mali, que foi o monarca Mansa Musa. Mansa Musa, que em 1324 fez uma peregrinação a Meca, visto que era convertido também ao Islã, e que disse que era uma pessoa tão rica que a sua passagem por Meca em si, pelo Cairo, acabou desestabilizando as próprias relações comerciais e afetando, então, desvalorizando o ouro, algo até então inédito, vamos dizer assim, né? E que esse fato por si só já havia sido suficiente para retratar a significância do Império Mali, que acabou colocando Mali em evidência, inclusive perante os europeus, que inclusive nos próprios mapas europeus, né? Disse, aliás, que durante o seu período, em sua época, Mali foi o império mais rico do mundo. Porém, os sucessores de Mansa Musa não conseguiram manter a unidade política do reino em si, tendo Mali então entrado em declínio a partir do século XV. E pouco da história de Mali chegou até nós, porque o seu conhecimento, as suas tradições, culturas, eram restritas a uma pequena elite islâmica, não tendo então chegado muita coisa até nós. Vimos então que em África se tinham vários reinos que possuíram grande importância histórica, uma importância sobretudo cultural, uma riqueza única e ímpar, que
a história da África é uma história que antecede a própria chegada dos europeus e que não se resume àquela visão limitada, preconceituosa, tida pelos europeus, que basicamente reduziram a África e as suas civilizações a uma perspectiva subserviente à Europa. Vimos que existiram reinos, tal qual Mali, que possuíam tamanha riqueza que acabaram tendo inclusive reflexos na própria Europa em si, no comércio. E, mais do que abordarmos a história da África em si, dos reinos africanos na perspectiva geral, é de suma importância que passemos a observar então sobre a história dos africanos no Brasil, na sua importância, na sua contribuição para o desenvolvimento do povo brasileiro e do país Brasil. Mas para isso, hoje não é apenas o Chico que explica, mas eu convidei para participar da nossa videoaula de hoje o meu amigo Jorge Miguel Guerra, que é advogado, que é um pesquisador da área, que pesquisa sobre movimentos africanos do Brasil e que vai falar um pouco sobre estes movimentos e sobre a história dos povos africanos. Ele que também é um militante da causa e que, muito melhor que eu, tem muito a contribuir para essa visão e para reconhecimento da cultura africana no Brasil. Olá a todos e todas. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao convite feito pelo professor Francisco. Eu fui orientando do professor Francisco, então realmente foi com muita alegria que eu recebi e não poderia deixar de aceitar esse convite para estar aqui nesse espaço falando com vocês. Eu já fui muito bem apresentado, mas só passando novamente, eu sou o Jorge Guerra, sou advogado, atuo majoritariamente na esfera criminal, mas também sou pesquisador sobre gênero e raça há alguns bons anos. Estou fazendo mestrado em Direitos Humanos e antes disso também já vinha estudando dentro dessa área de conhecimento. Partindo para o prático, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre relações étnico-raciais no Brasil, mas pontuando que não teria como esgotar o tema em uma aula ou em 10 aulas, se fosse o espaço dado, porque realmente é um assunto muito amplo. Então, o que eu vou fazer aqui é trazer alguns conceitos iniciais que eu acho importantes para a gente ter elementos para pelo menos iniciar uma discussão sobre gênero e raça, sobre raça especificamente, né? Sobre relações raciais no Brasil. Então, é isso. Para começar, as pessoas partir do princípio, né? Do começo. E aí, o que é o racismo? Como é que a gente definiria o racismo? E antes de partir especificamente para a definição, preciso fazer mais um parêntese de que, né, só para reforçar, estamos falando sobre sobre o contexto brasileiro. Nós estamos falando especificamente, porque o racismo ele vai se manifestar de diversas formas em diversas sociedades, em diversos modelos de sociedade. Então aqui a gente está falando especificamente no Brasil. Precisamos ter isso em mente, tá? E que pede a gente possa emprestar conceitos. E para conceituar o racismo, eu costumo trazer o conceito de dois autores que eu acho que trazem elementos suficientes para a gente conseguir entender como um todo. O primeiro deles é o Frantz Fanon, que é um pensador, um grande pensador sobre as questões de raça. Ele foi um psiquiatra, filósofo, ativista, esteve na luta armada mesmo, assim, em processos de descolonização. Então, ele vai dizer o seguinte, para conceituar o racismo. O racismo seria um sistema de opressão que tem como base a inferiorização de determinados grupos sociais. Não é apenas uma forma de preconceito, mas sim uma estrutura que permeia a sociedade e que é mantida por meio de diversas práticas discriminatórias. O racismo é uma forma de violência que tem impactos profundos na autoestima e na identidade das pessoas que são alvos dessa discriminação racial. E aqui a gente tem alguns elementos, como por exemplo, quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando sobre a subjugação de um grupo social pelo outro, a partir do entendimento de que tal grupo é melhor, ele tem mais qualidades, ele é mais evoluído, o que quer que seja nesse sentido, e um outro ele é inferior por essas questões também, por essas características. E uma outra coisa que eu gostaria de... e aí ele vai falar também, né, que essa estrutura, que isso é uma estrutura, que isso é mantido por meio de diversas práticas
E aí, mais um pouco pra frente, eu vou explicar sobre isso, sobre essas diversas práticas. E uma outra coisa que ele traz de uma forma muito, muito direta é quando ele fala que o racismo é uma forma de violência que tem impactos profundos na autoestima e na identidade das pessoas que são alvos dessa violência. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre racismo, a gente esquece de ter em mente de que racismo é violência. Então, por exemplo, quando a gente comete alguma fala, algum ato, alguma coisa que se enquadra enquanto racismo, a gente tende a, desculpa, não foi a intenção, foi racismo estrutural, que a gente vai chegar lá também. E a gente esquece de que, ao fim das contas, o racismo ele é uma violência para quem está sofrendo. E aí é muito importante ter isso em mente para a gente pensar como que a gente vai se portar diante de alguém que está violentado, diante de alguém que possivelmente foi violentado por nós, inclusive. Então é importante a gente ter em mente de que o racismo é sempre uma violência em qualquer das formas que ele se manifeste. Um outro conceito é do professor Silvio de Almeida, nosso atual ministro dos Direitos Humanos, que ele vai dizer o seguinte: o racismo é uma autorização para inventar o outro. É o racismo que cria a raça e os sujeitos racializados. Então, a gente sabe que não existe uma diferença em marcador biológico para distinguir raça, para dizer quem é branco e quem é preto. Essa distinção ela é exclusivamente social. Então, é isso que o Silvio de Almeida está dizendo em outras palavras, que é uma autorização para inventar o outro a partir do momento que o homem branco, que o europeu, coloca os pés no continente africano. E aí ele se coloca nesse lugar de superioridade e passa a subjugar a população africana que ali estava, é justamente essa autorização de se colocar: eu sou uma classe, sou uma espécie de homem que está acima, você está abaixo. E a partir daí ele vai criar raça e vai criar também os sujeitos racializados. É aí que a gente vai iniciar a discussão sobre o racismo. E aí, especificamente falando, né, sobre a história do Brasil, quando que surge o racismo no Brasil, onde é que está o racismo no Brasil. E aí, muito felizmente, eu preciso vir contar para vocês que o racismo ele tá desde o primeiro dia. Quando o primeiro homem europeu português pisou na nossa costa, a partir dali nós já temos história de racismo no Brasil. Porque eles encontraram toda uma população indígena que tinha sua organização social toda definida e estabelecida, eles tinham a sua organização, e desde o momento em que os portugueses chegaram aqui, eles já se colocaram nesse lugar de superioridade, de criar a raça, de criar sujeitos racializados, que foram os indígenas, e iniciar um processo ali de genocídio, de exploração, de escravização com indígenas e posteriormente com a trazida dos africanos também para o Brasil para trabalho forçado. Então, desde o primeiro dia, tem um capítulo de um livro de um pastor, até não é um livro acadêmico, mas que eu gosto muito de trabalhar, que ele fala o seguinte: o racismo é o chão do Brasil. Ele tem um capítulo nesse livro dele em que ele diz: o racismo é o chão do Brasil. Então, não tem como a gente falar sobre Brasil, sobre história do Brasil, sem falar sobre racismo, porque ele está presente em todos os aspectos da sociedade brasileira. E aí, para isso, a gente tem também o livro do professor Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, que vai falar exatamente isso. Ele vai explicar como é que o racismo ele se manifesta em diversos setores da sociedade, seja na economia, seja na política, seja na ideologia, na educação, enfim, em diversos campos, diversas áreas diferentes da sociedade que a gente vai analisar, a gente vai conseguir perceber o racismo se manifestando ali e estruturando mesmo a sociedade. É por isso que ele vai dizer que o racismo é uma estrutura. E aí dentro disso também, o Henrique Vieira, ele vai dizer o seguinte no capítulo do livro dele: desde criança, recebemos lentes através das quais passamos a olhar o mundo, dar nome e significado a tudo que nos cerca. Então, se a nossa sociedade oferece lentes racistas, elas podem estimular sensações, produzir opiniões e influenciar comportamentos racistas sem que necessariamente as pessoas se deem conta disso. Então, ele está trazendo justamente essa ideia, essa perspectiva de que a gente é ensinado a ser racista desde sempre, desde o nascimento, e é isso dentro de casa, e é isso com a televisão, isso no convívio social, nos ambientes em que a gente socializa desde muito pequeno. A gente vai aprendendo porque a sociedade ela oferece essa lente racista pra gente. Porque a gente precisa considerar que estamos numa sociedade em que aproximadamente 54% da população é considerada preta e parda. E aí isso é mais da metade da população brasileira. E aí se a gente pega para olhar índices e estatísticas, qual a porcentagem de empresários bem-sucedidos? Quantos por cento desses empresários bem-sucedidos são brancos e quantos são negros?
de maiores salários dentro do mercado de trabalho, quem que recebe mais, quem que recebe menos. E a gente vai percebendo que todas as estatísticas positivas e que são alvejáveis na sociedade, elas estão ocupadas por corpos brancos, sejam homens ou mulheres brancos. E ao contrário, acontece também que sempre que a gente vai olhar estatísticas que demonstrem pobreza e inferioridade, a gente vai ter majoritariamente corpos pretos e pardos. Então, se a gente for pensar em pobreza, em quem recebe menos salários, em quem está quais são os corpos que são encarcerados, em tudo isso a gente vai ter uma liderança de corpos pretos e pardos. Então, assim, é justamente a gente perceber, quando a gente for falar sobre racismo no Brasil, a gente perceber o que é que essas estatísticas dizem pra gente. Se na televisão os pretos não estão bem representados, por quê? Se nós somos maioria na sociedade, por que a gente não está nos cargos de poder? Por que a gente está nos cargos políticos suficientemente? Por que a gente não está podendo decidir as coisas? E aí, obviamente, existe um problema e a gente precisa pensar a partir dessa noção de que existe esse problema, como que a gente vai fazer para resolver esse problema que é o racismo no Brasil, que está entranhado na sociedade brasileira. E aí, caminhando um pouco, eu queria trazer a discussão sobre a ideia de que se existem ou não vários racismos. Porque atualmente a gente ouve falar muito sobre é racismo estrutural, é racismo institucional, é racismo recreativo, é intolerância religiosa, que também é uma forma de racismo. E aí pode surgir a dúvida de assim, quantos tipos de racismo que existem? Qual desses é racismo, qual desses não é? E aí, dentro de tudo que a gente já viu aqui até agora, o que eu posso fazer é o seguinte, racismo é o tema geral. Então, assim, tudo isso é racismo. O que acontece é que a gente divide isso em subtópicos, e aí eu tô falando os grandes autores, né, que estão aí estudando sobre essa questão, se debruçam suas vidas sobre esses estudos, justamente existe essa divisão acadêmica para que a gente possa entender como que o racismo opera em determinados ambientes específicos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre racismo recreativo, a gente está falando como é que o racismo se manifesta em forma de piada, em forma de gozação, enfim. E aí a gente vai ter toda uma obra e uma série de autores que vão explicar sobre isso. Quando a gente fala sobre racismo estrutural, como eu já trouxe aqui, é você pegar o racismo e entender como é que ele se manifesta na sociedade brasileira. E aí você entender que ele está se manifestando em absolutamente todos os aspectos da sociedade, e por isso a gente pode dizer que a sociedade brasileira está estruturada no racismo, e por isso o racismo é estrutural. Mas isso não permite, por exemplo, que a gente cometa um ato de racismo e diga, foi uma fala do racismo estrutural, porque racismo estrutural é racismo. Assim como o racismo recreativo é racismo, assim como intolerância religiosa é racismo. Então o racismo ele é uma coisa só. A gente divide para estudar, para entender, para conseguir apontar com mais propriedade, mas nada disso deixa de ser racismo. E aí, tendo essa consciência também, eu acho que a gente tem que se policiar um pouco mais de não utilizar isso como uma desculpa, até pra gente mesmo, até inconsciente mesmo. Não é que eu fui racista, é que eu cometi uma fala de racismo estrutural. Mas racismo estrutural é racismo, então você foi racista. E aí, se você for, você precisa pensar e repensar suas atitudes para que você não seja. E aí não reproduza o racismo no seu cotidiano e nos espaços em que você estiver presente. E um outro tópico importante que a gente precisa tratar aqui, e vai ser também rapidamente, em razão do tempo que temos, é a questão das cotas raciais. E eu gostaria de começar indicando uma obra que eu utilizo de referência até na minha dissertação para falar sobre isso, que é o livro chamado Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes. É um livro pequeno, assim, curto, de uma leitura bem rápida, a linguagem fácil também, e que esse livro ela vai trazer justamente, historicamente, como que o movimento negro veio tensionando dentro do ramo da educação até que nós atingíssemos o ápice, que é a lei de cotas, que garante vagas nas universidades públicas para pessoas pretas e pardas e também para pessoas hipossuficientes. Porque quando a gente vai falar sobre cota, é comum dizer não deveria ser cota racial, deveria ser cota racial. Então, a cota racial, social ela também existe, também está prevista nessa mesma lei. Então, isso não é um ponto que está superado, não é isso que se discutir. O ponto é a adequação ou não da lei de cotas. E aí,
espero que vocês tenham acompanhado até aqui junto comigo, né? De que se a gente vive numa sociedade majoritariamente preta, em que pessoas negras não possuem oportunidade de estudo, de emprego e de estar em posições de destaque, e a gente pode trazer isso para a nossa reflexão também. Quantas pessoas negras eu conheço que estão em posição de chefia, de destaque, estão em cargos de grande sucesso, estão ganhando muito dinheiro, são referenciais de qualquer área que seja? Até dentro do cotidiano mesmo, dentro da faculdade, onde eu trabalho, no meu círculo social, quantas pessoas negras que eu tenho, sabe, qual o papel que essas pessoas ocupam na sociedade, em que lugar que elas estão. E aí tudo isso para entender o quê? Que essa estrutura da nossa sociedade, ela limita lugares de poder, lugares de destaque para pessoas pretas. E isso também vem com a força legal a partir do Estado. A gente teve um processo de escravatura, a gente teve uma abolição que foi completamente irresponsável, que foi completamente tardia. Nós somos o último país das Américas a abolir o sistema escravocrata por uma pressão internacional, e foi feito de uma forma extremamente irresponsável, sem que se pensasse qualquer reparação. A lei áurea, né, tem ali 2 artigos, minúscula, não forneceu qualquer indício ou caminho para que fosse pensado uma reparação para aqueles corpos que estavam sendo escravizados, subjugados. Então, e aí depois disso, a gente tivemos leis que impediram pessoas pretas de frequentarem escolas. Isso também, mais um dos fatores que impediu a criação de uma classe média negra nesse país. Os negros eles foram jogados nas ruas após a escravidão, sem qualquer ressarcimento, sem poder entrar na escola para estudar, para se desenvolver. Nós tivemos lei constitucional, artigo de Constituição, na Constituição de 1934, se não me engano, que dizia que era papel da União dos Estados e dos Municípios promover a educação eugênica. A eugenia é o racismo científico, que parte do princípio de que existem marcadores biológicos, de que pessoas brancas são mais inteligentes, pessoas negras não. E o Brasil esteve nessa empreitada de tentar um genocídio mesmo, após o período de escravização, existia um plano politicamente, juridicamente pensado para que em algumas gerações não existissem mais pessoas negras no Brasil. Isso não foi possível por conta do processo de miscigenação que ocorreu também com negros e indígenas e os brancos que aqui estavam. Então, assim, tudo isso levou para a sociedade que a gente tem atualmente, que é uma sociedade que limita locais de poder e de estudo e de ascensão para pessoas negras. Então, não é nada mais justo e adequado que essa sociedade que se estabeleceu dessa forma busque formas de reparar essa população que veio historicamente sendo prejudicada. Então, quando a gente fala sobre cotas, a gente está falando sobre isso, sobre reparar anos de inferiorização que a gente tem e que não há como contestar. Então, seria basicamente isso. Obviamente, assim, a política de cotas é suficiente por si só. Obviamente que não. A gente precisa alterar, como o racismo ele é estrutural, a gente precisa alterar toda a estrutura da sociedade brasileira. E a gente tem diversos autores que vão pontuar como é que isso deveria ocorrer da forma mais branda à forma mais radical. Mas a gente precisa pensar formas de ir alterando essa estrutura para que a gente passe a ter um mínimo de igualdade, que a gente não tem atualmente ainda em 2023. Então, quando a gente fala sobre política de cotas, estamos falando sobre algo que vai resolver o problema racial no Brasil? Não vai resolver. Mas também devemos pensar outras formas? Devemos pensar outras formas. Mas também não tem como a gente ignorar a importância da lei de cotas. Porque hoje, por exemplo, nós já temos diversos estudos que atestam a eficácia da lei de cotas. Como, por exemplo, nós temos diversos estudos de que quando os negros passaram a ocupar as universidades, nós passamos a ter, cientificamente falando, diversos trabalhos em que a população negra deixou de ser objeto de estudo, porque a gente tinha uma universidade que era ocupada quase que 100% apenas por pessoas brancas, e aí quando se ia estudar e falar sobre pessoas negras, sobre população negra, sobre questões específicas da população negra, a gente estava sempre nesse lugar de objeto de estudo. Fato que hoje a gente já consegue flexibilizar, porque nós temos pessoas pretas falando sobre pessoas pretas e levando as suas questões para a academia dentro do rigor científico para estudar. Isso é um grande avanço da lei de cotas. A gente tem diversos estudos que comprovam que alunos cotistas
conseguem estar em pé de igualdade com alunos que não são cotistas, em questão de nota, em questão de frequência, em questão de desenvolvimento. E são frutos dessa oportunidade que antes não era possível. Então, quando a gente fala sobre lei de cotas, a gente não está falando sobre favor, primeiramente, a gente está falando sobre reparação, uma reparação necessária diante de toda a história de como a nossa sociedade ela se construiu e está estabelecida até os dias de hoje. E a gente só tem a ganhar com essa lei de cotas. E aí, obviamente, falando, a gente precisaria pensar outras maneiras de permanência desses corpos nessas universidades, de pensar alternativas para além da universidade só, de como que a gente faz isso, altera o sistema educacional brasileiro para que a gente possa integrar a população negra dentro da rede de ensino, desde a creche, desde o primário que seja, até as universidades, para que aí a gente possa começar a falar um pouco de igualdade, para começar a discutir as coisas em pé de igualdade. Mas não tem como a gente advogar contra uma medida que foi uma luta e um tensionamento de muitos anos do movimento negro e que tem trazido bons frutos. Seria mais ou menos isso. Acho que até acabei me excedendo no tempo que tinha para falar. E é isso, estou à disposição em caso de qualquer dúvida, de qualquer pontuação, queiram discutir qualquer tópico referente ao tema trazido. O professor Francisco ele tem o meu contato, quem quiser pode pedir, pode passar, ou podem me procurar também nas redes sociais, Jorge Miguel Nascimento Guerra, vocês conseguem me encontrar no Instagram. E é isso, um abraço para vocês. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Um prazer tê-lo aqui contribuindo com o Chico Explica, hoje com o Jorge explicando também sobre as questões dos afro-brasileiros. E recapitulando brevemente sobre o que nós observamos na videoaula de hoje, observamos que a questão da África e dos africanos sempre foi retratada pela historiografia de uma forma dotada de um certo preconceito, negando a riqueza das civilizações africanas. Civilizações essas que vimos que são diversas, são diversificadas em sua cultura, em suas línguas e que deram margem, sim, à constituição de grandes impérios, impérios como Gana, como Mali, que foi considerado, inclusive, por alguns, um império mais rico em sua época. Observamos também a questão da escravidão, que ela tem uma perspectiva e um objetivo diferente conforme os povos, passando de uma estratégia de dominação religiosa a uma estratégia em si para a expansão e posse de terras e para fins estritamente comerciais, como foi o caso da escravidão moderna europeia. E o Jorge ele nos trouxe então a questão dos afro-brasileiros e do racismo no Brasil, deixando bem claro que o racismo se fez presente no Brasil desde o primeiro momento em que um europeu colocou seus pés em terras brasileiras e tratou do outro com a perspectiva inferiorizadora, inferiorizante do outro, do diferente. Racismo esse que observamos uma perspectiva estrutural na sociedade brasileira, mas que, embora seja algo que consta em toda a estrutura do Brasil e da própria legislação por muito tempo, de certa forma legalizou posturas eugênicas, racistas, né? Por outro lado, o movimento negro, sempre em luta na sociedade brasileira, exemplo do próprio movimento negro unificado, promoveu conquistas como foi a lei das cotas raciais, que é uma estratégia de reparação histórica em relação à população afro-brasileira. Por hoje é só, ficamos por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!